Esse episódio é pra gente glorificar de pé, porque a Stormfront finalmente apanhou e morreu. Então, vamos falar sobre esse 8º e último episódio da segunda temporada de The Boys agora. E aí pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai continuar nosso especial de The Boys com esse vídeo aqui, que é o último das análises semanais, né? Vai ter um vídeo agora que eu vou lançar sobre as teorias para a próxima temporada, então assistam porque esse vídeo tá muito legal, vocês vão gostar. E antes de começar a falar do episódio, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal no botão vermelho e comentar bastante lá embaixo o que você achou desse último episódio e o que você espera para uma terceira temporada. Então coloca tudo lá embaixo que eu quero muito ler. O episódio anterior acabou mostrando várias cabeças explodindo naquele tribunal entre Victoria Newman versus a Vought. E a gente falou, tá, mas quem tá explodindo essas cabeças? O que tá acontecendo nesse episódio? E o começo desse 8º episódio foi o momento ali onde a Victoria Newman, a Grace e o secretário de defesa Singer estavam conversando sobre os acontecimentos ali das cabeças explodindo e meio que um discutindo com o outro o que poderia ter acontecido no tribunal e falando sobre as consequências daquilo. Depois disso, em outro momento, a gente vê a Starlight se despedindo da mãe dela, porque a mãe dela e ela foram capturadas no episódio passado e se não fosse pela Queen Maeve e o Hugh, elas não teriam conseguido escapar da Vought, então finalmente isso aconteceu e a Starlight tá falando adeus pra mãe dela ir embora dali, porque ali não é local seguro. E logo em seguida disso, a gente vê que depois do episódio passado, onde a Stormfront, o Homelander e o Ryan foram embora, a Becca acabou fugindo ali da casa dela e foi encontrar o Butcher lá na sede dos The Boys. E isso me preocupou muito até nesse momento, porque eu achei que o Ryan ia estar muito do lado do pai dele ali, né, que é o Homelander, e do lado da Stormfront, que não são pessoas do bem. Então eu já fiquei ali muito atento sobre o que poderia estar acontecendo nesse momento. Então na sequência disso, a gente vê até o Homelander e a Stormfront levando o Ryan pra passear, e o Homelander e ela ali meio que levam ele pra um lugar recreativo na Vought. Mas o Ryan, por ter ficado muito tempo confinado naquele mundinho ali dele, né, fechado naquela casa com a Becca, não se dá muito bem com muitas pessoas em volta dele, e isso faz ele pedir pro Homelander tirar ele dali, e o Homelander acaba levando ele até aquela cabana na floresta, onde a gente viu aquele episódio com o Doppelganger. A gente já conhecia essa cabana de antes, mas agora ele leva o Ryan pra ele meio que ficar realmente afastado de muitas pessoas. E nessa cena da cabana, alguns momentos depois, a gente até vê a Stormfront fazendo meio que uma lavagem cerebral junto com o Homelander na cabeça do Ryan. Os dois meio que estão fazendo ele acreditar que ele tem que ser xenofóbico, que ele tem que ser racista, então meio que colocando a sementinha do mal na cabeça dele. Mas o Ryan, como foi criado muito tempo pela Becca, sabe que as coisas que eles estão falando pra ele são coisas erradas. Então, primeira vez que eu falei, graças a Deus, o Ryan tá mostrando sensatez, porque até agora ele não sabia pra onde ele ia, mas pelo visto a Becca ensinou tudo o que ele precisava saber, e ele não é aquela criança tão manipulável assim. Tudo bem que aquela mentira que ela contou realmente foi uma coisa que mexeu muito com ele, mas ele ainda gosta da mãe dele, e a gente vê isso no decorrer do episódio. Em outro momento desse episódio também, a gente vê o Hugh e a Starlight tentando recrutar a Queen Maeve depois dela ter ajudado eles no episódio anterior. Mas a Queen Maeve tá muito de boaça na casa dela e não quer ser recrutada. Então, a gente também vê um paralelo nesse episódio sobre ela tá com aqueles problemas ainda com a Helena e querendo se resolver, mas ao mesmo tempo a Helena tá com medo dela. Então a gente tem todo esse background aí da história da Maeve pra ser apresentada nesse episódio, e até aquele momento onde a gente percebe que ela pode se dar bem com a Helena ou não, e isso vai depender das duas pararem e conversarem. Já na igreja a gente vê o Alistair e o Stan Edgar conversando. No episódio passado o Alistair falou pro A-Train pro Profundo que ia conversar com o Stan pra tentar colocar eles de volta no Seven, e o A-Train acaba ouvindo essa conversa dos dois e percebe que tudo aquilo que tá acontecendo faz parte de uma conspiração maior. Então depois do A-Train ver que a conspiração que ele imaginava ser pequena é uma coisa muito maior, ele leva algumas informações sobre a Stormfront pro Hugh e pra Starlight, e ele ajuda os dois a meio que desmascarar pra todo mundo que a Stormfront é uma nazista de merda, e isso foi fantástico. Tudo bem que a gente sabe que o A-Train não é bonzinho, ele não é aquela pessoa, sou do grupo da paz agora, sou do bem agora. Não, ele só é uma pessoa que viu que pro lado dele as coisas não estavam indo bem,
E aí ele falou, já que não tá indo bem, não gosto dessa filha da puta que sempre me recebe com preconceitos, no caso a Stormfront, então vou ferrar ela e também vou dar uma alfinetadinha na VOT, né? Entregando uma pasta de conteúdos aí bem escandalosos pra Starlight e pro Hugh, porque eu sei que os dois vão dar um jeito de expor isso. Principalmente porque ele sabia que foi a Starlight que expôs o composto V pra mídia. Então o A-Train, ao mesmo tempo que ele se faz de burro, a gente percebe que ele é inteligente. E já na sede dos The Boys, depois de a gente perceber que a Becca apareceu ali, a gente percebe que ela conta pra todos eles sobre o Ryan ir embora com a Stormfront com o Homelander. O Butcher meio que fica olhando assim pra Becca e fala, é claro, vamos resgatar ele. Então todos eles partem numa jornada pra resgatar o Ryan e armar uma emboscada pro Homelander. E os The Boys colocam o plano deles em prática, né, pra pegar o Ryan ali e fazem o Homelander ir pra longe da casa de campo onde ele tinha levado o Ryan. Eles acabam entrando lá e pegando o Ryan, e quando eles vão fugir, a Stormfront aparece do nada e ataca todos eles. Mas nesse momento, a gente vê um girl power incrível entre Kimiko, Starlight e também a menos esperada, porque eu não esperava, Queen Maeve. A Queen Maeve aparece do nada ali e ajuda a Kimiko e a Starlight bater na Stormfront. E essa cena eu simplesmente fiquei... parabéns! Porque foi incrível, foi incrível. Eu acho que essa cena, assim, foi o que eu precisava nessa temporada. A Stormfront tinha causado tanto, principalmente ali colocando uma sementinha do mal na cabeça de cada um do Seven, que vê essa cena aí das meninas surrando ela, foi um girl power muito melhor do que Vingadores Ultimato tentou colocar. Que Vingadores Ultimato tentou forçar um girl power e pra mim não funcionou. Mas aqui, essa cena aqui, foi foda. Quem quer ver mais cenas de Queen Maeve, Starlight e também Kimiko surrando alguém na próxima temporada? Eu quero ver essas cenas, porque foi incrível. A gente precisa de mais cenas dessa, The Boys, entendam isso. Gostamos desse tipo de cena. Coloquem mais na próxima temporada. E o mais interessante disso também não foi nem só que elas bateram neles, mas foi ver os The Boys olhando para as três, surrando a Stormfront e eles sem fazer nada, porque ela já tinha meio que jogado um raio neles, jogado eles longe, e eles estavam lá assim, tipo... Nossa, meninas, bate mais. Um pouquinho de medo, um pouquinho de felicidade. Então foi um mix de emoção ali que eles até ficaram petrificados no lugar deles. E isso foi muito interessante. Mas a cena não acaba aí, porque depois a Stormfront foge das meninas dela, não aguenta apanhar tanto e acaba passando pela floresta e encontrando a Becca e o Ryan e tenta atacar os dois, mas a Becca vai pra cima dela. A gente percebe que a Stormfront no meio dessa briga acaba perdendo o olho, ela até arranca o olho. E isso foi uma referência muito boa, parabéns, porque vocês estão um prato cheio de referências nessa segunda temporada. E mesmo que o Butcher também esteja envolvido nessa cena aí, né, porque ele apanhou meio que na Stormfront também, e eu achei legal também ele tá ali perto, bem nessa hora, que foi a hora que o Ryan meio que acertou a Stormfront sem querer acertar a mãe dele, porque a gente percebe que o Butcher vê os sentimentos do Ryan pela mãe, a gente percebe que ele tem remorsos, que ele não é um monstro igual o Homelander. O Homelander mata alguém, o Homelander vê alguém morrendo, ele não tem uma expressão no rosto. O Ryan chegou a chorar e a lamentar a morte da mãe dele. Então isso mostrou muito pro Butcher que ele não é igual o pai dele, né, o caso do Ryan. E eu gostei de ver essa cena ali dos dois, principalmente quando a Becca tava morrendo, que eu fiquei chateado, porque eu gostava dela em alguns pontos, mas ao mesmo tempo também eu fiquei feliz em saber que ela pediu pro Butcher cuidar do Ryan quando ela morresse, e o Butcher concordou com isso, uma coisa que ele tava muito relutante no começo. Logo lá nos primeiros episódios da temporada, ele foi resgatar a Becca, né, ali daquele complexo da VOT, e ele tinha falado que não queria o Ryan, né, que ele era um monstro, filho do Homelander. E agora a gente vê um paralelo sobre ele aceitar o menino do jeito que ele é. E ver que ele tem sentimentos também. Então isso foi muito legal aqui. E vamos falar a verdade, que o Ryan matando a Stormfront foi épico, né? A gente já viu o poder dele agora, porque o Homelander acertou a Stormfront várias vezes no peito e nada aconteceu com ela, com o raio laser dele. O Ryan foi só uma vezinha assim, ó, tostou a Stormfront. Então... amigos, o Ryan é forte. Enquanto a Becca perde sangue lentamente e vai morrendo, né? A gente percebe que o Homelander aparece e vai olhar pra Stormfront porque era uma pessoa que ele tava gostando, ele tava tendo sentimentos por ela. A gente viu toda a construção desse momento de romance dos dois. Então ele lamenta a morte dela e ela tá lá toda queimada, mas ao mesmo tempo tipo...
sem as mãos, né? Então foi uma cena interessante pra gente ver um pouco de sentimentos no Homelander, um sentimento que é meio apático ainda, então eu acho que esse personagem é um personagem que precisa ser muito desenvolvido nas próximas. Eu gosto muito dele, ele é um vilão que é um vilão bom, sabe? E depois do momento de lamentação ali do Homelander, ele olha pro Ryan e pro Butcher, mas a Queen Maeve aparece bem na hora e fala pra ele que ele tem que ficar quietinho na dele, porque ela tem as provas ali que podem incriminar ele sobre o acidente do avião, né? Que foi o que o Profundo pegou pra ajudar ela. Então o Homelander fica muito na dele, ela fala pra ele deixar o Ryan com o Butcher, ele deixa, os dois vão embora e cada um segue o seu caminho. Tanto é que na cena seguinte a gente vê a Vought fazendo ali toda uma coletiva para falar sobre tudo o que aconteceu com a Stormfront. Eles estavam muito assim, estamos chocados com o que aconteceu, não sabíamos de nada, meu Deus! E aí eles tiram deles da reta, é claro, reintegram a Starlight no grupo do Seven, né? Porque a Starlight tinha sido capturada e colocada na mídia como uma traidora. Eles reintegram ela, e aí tudo acaba bem, né? Tudo acaba de boas. Mas é aí que a gente tem aquela reviravolta final, porque a gente vê na igreja que o Alistair, mesmo que tenha conversado lá com o Stan Edgar para reintegrar o Profundo e o A-Train no Seven, só quem é reintegrado ali no grupo é o A-Train. O Profundo fica putaço que ele não consegue ser reintegrado, então ele fica pistola, vai embora, o A-Train fica super alegre. Mas, quando a gente acha que realmente acabou a reviravolta, a gente percebe que Victoria Newman, que tramou contra a Vogue a temporada inteira, era a pessoa que estava explodindo cabeças e ela explode a cabeça do Alistair. Porque os dois estavam juntos a temporada inteira, eles estavam trabalhando em conjunto. E aí eu fiquei, meu Deus, era a Victoria Newman. E eu tinha teorizado no episódio passado que seria ela ou o Alistair. Não sabia que os dois trabalhavam juntos, mas achava que era um dos dois e realmente estava certo. Então, quando a gente acha que o enredo da Victoria Newman tinha acabado, a gente percebe que ela continua firme e forte na campanha dela para se eleger ali na cidade, e quem aparece na porta dela? O Hugh pedindo emprego na campanha eleitoral dela. E ela senta com ele e muito provavelmente na terceira temporada ele esteja ali na chapa de campanha dela. Então isso vai ser muito ali blow mind, porque ela trabalhando ali com os The Boys e ao mesmo tempo ela sendo a pessoa que explode cabeça. E pra finalizar o enredo dos The Boys, a gente viu o final meio que feliz pra todos eles, né? French e Kimiko saíram juntos em alguma viagem, a gente viu que os dois saíram pra fazer alguma coisa juntos, não sabemos que viagem é essa, mas os dois aparentemente estavam felizes, então foi um final interessante pros dois, porque eu gosto muito desses dois juntos. A gente também viu o Leitinho indo visitar a família dele. A gente sabia desde a primeira temporada que ele tinha uma família. Se aprofundaram um pouco melhor nessa família na segunda. E finalmente mostraram ele aí voltando pra família ali, né? Porque agora que meio que a ameaça da Stormfront acabou e eles têm a Vought na mão deles, tá tudo meio que um pouco mais ameno. E o Butcher levou o Ryan pra um lugar seguro com a Grace, né? A Grace pegou o Ryan, levou ele ali pra algum lugar seguro na CIA. E a Grace até ofereceu um emprego pro Butcher na CIA, só que ele não recusou e nem aceitou. Ele simplesmente ficou quietão na dele. E eu imagino que ele provavelmente vai aceitar até certo ponto por causa do Ryan, não sei, mas isso vai ficar pro meu vídeo de teorias. E eu não sei se vocês notaram, mas durante toda a temporada eu precisava mencionar isso. Eu tentei mencionar em vários vídeos, mas sempre no corte final dos vídeos eu tinha que cortar essa parte. Mas a Ashley, que foi uma personagem que apareceu, eu acho que em todos os episódios ela apareceu, a gente percebe que ela tá com o estresse do trabalho. A gente percebe que o trabalho é um ambiente muito tóxico pra ela ali na Vought. E esse trabalho dela tá fazendo ela literalmente perder os cabelos, que a gente vê ela toda hora passando a mão no cabelo e arrancando o pedaço. Então ela é realmente o sinônimo de trabalho abusivo e a gente percebe isso na pele ou no cabelo, porque o cabelo dela começa a cair a temporada inteira e na próxima eu acho que ela vai chegar careca, de tanto que aquele cabelo tá caindo de nervoso. Eu só queria pontuar isso pra não deixar passar mesmo, mas gostei muito dessa segunda temporada, atingiu todas as minhas expectativas e superou outras, e tô muito empolgado para que vocês vejam o vídeo de teorias. Eu vou pôr ele aqui na descrição do vídeo ou lá nos comentários, então fiquem atentos, tá bom? Pra vocês assistirem, porque tá bem legal, tem bastante teoria interessante que eu acho que vocês vão se identificar. Então eu espero muito que vocês assistam. Não se esqueça, se você é novo aqui no canal, de se inscrever, porque me ajuda muito. Também deixar aquele like, deixa o joinha aí, porque me ajuda também. E comentar bastante lá embaixo o que você achou desse episódio e qual sua teoria pro próximo. Um grande beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo, gente. E tchau!